Olá a todos, sejam bem-vindos a este webinar da Decunify, que será focado na solução de desmaterialização de assinaturas. O meu nome é Rui Chagas, eu sou o coordenador de pré-venda e gestão de projeto na área de multimédia e colaboração e onde está inserida a componente que vamos falar hoje. Em conjunto comigo está a Alexandra Coelho, pré-venda e gestora de projeto, e que nos vai dar uma abordagem transversal da solução, e a Catarina Santos, que é a gestora de conta da Decunify e que mais trabalho tem desenvolvido nesta área. Alexandra, explica-nos um pouco, por favor, da solução. Sim, olá a todos. Eu sou a Alexandra, como o Rui disse. Quero aqui partilhar uma apresentação para começarmos a falar sobre a solução de desmaterialização de assinaturas. Esta solução nasce para dar resposta a um conjunto de necessidades, e atingir uma série de objetivos, entre os quais estão elencados aqui, sendo a desmaterialização do processo de assinatura de documentos de uma forma completamente desvinculada do papel e do processo analógico que existe atualmente. Portanto, nós temos aqui também como objetivo a possibilidade de gerir o arquivo e a comunicação automática dos documentos para outro tipo de plataformas, o que vai permitir uma maior eficiência nos processos, para não falar que evitamos o manuseamento de papéis e toda a manutenção do arquivo físico que pressupõe a existência de papéis e de documentos em papel que são assinados também manualmente. Aqui podemos ver o processo analógico de recolha de assinaturas, onde temos o processo precisamente a iniciar com a impressão dos documentos, sendo que depois segue para o cliente assinar um determinado documento, contrato, o que for. Hoje em dia, se quisermos manter aqui alguma componente digital, temos que passar o documento pela digitalizadora e depois poder enviar o documento para um arquivo digital ou até mesmo para o cliente. A parte disto, temos, como indicava há pouco, a necessidade também de haver um arquivo físico, portanto, pressuponho também que existe aqui um transporte, seja ele por veículo ou até mesmo humano, da documentação para o próprio arquivo. Posteriormente, obviamente, que temos aqui o passo da destruição, pode ou não acontecer ao fim de algum tempo. Aquilo que a nossa solução pressupõe é a modernização do processo analógico através da utilização de uma aplicação onde os documentos já estão inseridos ou pré-inseridos, pré-configurados através de templates, portanto são formulários digitais onde já está a informação mapeada para aquilo que nós precisamos de produzir enquanto documentos organizacionais. E nesta aplicação há aqui a interação com um dispositivo de recolha de assinatura para que o cliente consiga fazer a assinatura de forma já digital. Depois, pressupõe aqui também a nova comunicação com a aplicação para que o resultado e a recolha da assinatura que sai do Signing Pad seja comunicado novamente para o software ou a aplicação que pressupõe aqui o processo de desmaterialização. Finalmente, podemos também enviar o documento para o cliente e aqui tudo sempre num ambiente digital e, portanto, vai por e-mail e não há a necessidade de fazer uma impressão, uma cópia e de utilização de papel, sendo que ainda assim é possível, mas não é aquilo que se quer quando estamos a falar de um processo inteiramente digital e completamente desmaterializado. Falávamos há pouco da desmaterialização da assinatura através da utilização de um Signing Pad, que é um equipamento, no fundo, que tem uma série de características que fazem dele um equipamento único nesta área. O ecrã é sensível ao toque, tem a possibilidade de fazer a assinatura com a caneta, com a particularidade que não é um tablet comum, porque não recolhe apenas o boneco, o desenho da assinatura, mas recolhe também metadados
sobre a própria assinatura, como sendo os dados de hora, local, os pontos de pressão, a própria velocidade com que estamos a escrever e, portanto, tudo isto são informações que ficam, não queria dizer coladas, mas ficam no fundo associadas à assinatura digital, que fica no documento e, portanto, quando o documento segue para a aplicação, fica também com esta informação agregada a si. Ok. Já agora, desculpe interromper-te, mas podes explicar, por favor, qual é a validade da assinatura nesses dispositivos? Aquilo que eu dizia há pouco, Rui, é no fundo uma possível resposta àquilo que estás a perguntar. Este equipamento não se limita a fazer apenas a recolha do desenho da assinatura e faz com que nós consigamos depois passar esta assinatura e este documento assinado por uma peritagem. Portanto, os pontos de pressão, aquilo que identifica a assinatura de um indivíduo como sendo sua, a forma como ele assina, portanto, a velocidade da escrita, são tudo informações complementares, são metadados sobre a própria assinatura que fica gravado e que o conjunto total confere validade à assinatura. Okay. Eu apoiava-me aqui do slide seguinte para ir um bocadinho mais além nesta questão. Aquilo que estava a tentar explicar no fundo é, nós quando assinamos um documento, quando fazemos um desenho, quando fazemos caligrafia, nós não conseguimos assinar duas vezes da mesma forma. Por muito que nós tenhamos assinaturas idênticas, e cada um tem a sua assinatura pessoal e consegue reproduzir, nunca consegue fazer uma duplicação exata, nunca é uma cópia perfeita. Portanto, se o Signing Pad tem a capacidade de recolher os pontos de pressão, como é o caso das imagens que estamos a ver, nós conseguimos facilmente identificar quais é que são as assinaturas verdadeiras, quais é que são as forjadas e ainda as duplicadas. Na primeira imagem temos uma assinatura verdadeira, na qual elas são muito semelhantes, mas ainda assim não são iguais. Contudo, temos a identificação da pressão e a informação complementar sobre a velocidade faz com que estas sejam semelhantes. No segundo caso, é uma assinatura forjada, porque é facilmente identificado que alguém está a fazer uma pressão anormal e, portanto, no caso de cima, onde temos a assinatura verdadeira, comparando com a de baixo, vemos que foi ali um desenho muito forçado e muito à pressão para se conseguir um resultado final parecido, mas ainda assim, quando vamos recolher os dados do Signing Pad, percebemos que tem impressão a mais. A terceira é duplicada, porque era como dizia há pouco, ninguém assina duas vezes exatamente igual e, portanto, também não seria uma assinatura com valor legal. Percebido. E, finalmente, eu ia avançar aqui para as vantagens desta solução. Obviamente que se deixamos de utilizar papel, estamos perante uma situação de redução iminente do desperdício e, portanto, passamos a ter apenas o manuseamento de documentos digitais e não em papel. Depois temos ainda a possibilidade de capturar documentos provenientes de qualquer fonte. A aplicação tem a capacidade de capturar documentos, de receber documentos, seja de uma digitalizadora, seja de uma outra aplicação, e, portanto, temos aqui a possibilidade de várias formas de captura. A capacidade de assinar com o cartão de cidadão. A aplicação permite também estas várias formas de assinatura que também têm um valor legal. Portanto, à parte da possibilidade de assinar no caso o cliente, assinar no Signing Pad e fazer logo a assinatura no próprio documento em formato digital. Do outro lado pode estar alguém a atender, o cliente, e essa pessoa pode fazer a sua assinatura com o cartão de cidadão, com o certificado digital ou até mesmo com a cédula profissional, quando estamos a falar de um advogado, de um médico, por aí fora. Temos ainda a possibilidade de montar circuitos de recolha que podem ter ou não interação com o balcão administrativo. Portanto, quando estamos a falar de duas situações em que
há vários intervenientes, mas um no início do processo e outro a meio do processo, a aplicação dá a resposta e consegue fazer com que o processo flua entre os vários intervenientes. E depois temos, obviamente, um repositório único e com a possibilidade de controlar quais é que são os documentos que estão por assinar, quais é que são os documentos que estão já assinados e a aguardar despacho, e, portanto, fazer filtros e relatórios sobre o estado de cada documento. A implementação é, de facto, fácil. Temos uma solução desenvolvida com recurso não só à componente de software, que faz com que a aplicação esteja sempre atualizada, mas também aqui o Signing Pad, que é, como estava a dizer há pouco, um dos equipamentos com capacidade para recolha não só da própria assinatura, como também da meta-informação que faz com que a própria seja válida. E, portanto, acho que já consegui aqui elencar algumas vantagens, e ainda assim acho que temos aí um vídeo para mostrar, só para ilustrar um bocadinho daquilo que é o processo, não é, Rui? É, enquanto tu comutas aí do PowerPoint para o vídeo, portanto, este é um pequeno vídeo ilustrativo da solução, para dar a ideia mais clara do modo de operação daquilo que a Alexandra teve a falar até agora, portanto, num ambiente real. Acho que dá para ter uma ideia daquilo que é possível fazer com esta solução. Portanto, a ideia era transmitir um pouco de forma visual aquilo que a Alexandra teve a falar até agora. Eu agora passava a palavra à Catarina. Ora, Catarina, podes indicar-nos assim áreas onde tu consideras aplicável este tipo de soluções e quais os pontos fortes? Acredito que tenhas em mente outro tipo de aplicações e gostávamos de ouvir um pouco qual é a tua experiência nesse campo. Claro que sim, claro que sim. Olá a todos, tal como o Rui indicou inicialmente, nós temos vindo a apresentar e a explorar este produto no mercado. É importante evidenciarmos que estas soluções, antes de mais, se encontram perfeitamente integradas com os sistemas já existentes e, portanto, garantem que a interação com o cliente é realizada de forma perfeitamente segura e perfeitamente eficiente, e é assim que é feita efetivamente a recolha das assinaturas. A solução é agnóstica ao mercado, portanto, nós conseguimos atuar quer ao nível da banca,
com aberturas de conta, pedidos de cartões, pedidos de créditos. Ao nível da hotelaria, temos também as situações de check-in, check-out, situações de calções, seguradoras, novas apólices, sinistros, consentimentos de dados pessoais, que é um tema que hoje em dia temos em quase todas as entidades. Relativamente a entidades de saúde, podemos considerar os consentimentos informados. Estes consentimentos podem ser quer para a realização de um meio complementar diagnóstico, quer para uma intervenção cirúrgica. Recursos humanos dentro das nossas instituições, é também importante salvaguardar a recolha e o tratamento dos dados pessoais. E um último exemplo, a advocacia, a assinatura de contratos. Portanto, a mensagem que é importante partilhar é que esta é uma necessidade que existe em qualquer mercado e que existe em todo o tipo de serviços ou empresas. Relativamente aos pontos fortes desta solução, é uma solução avançada, é uma solução escalável e que permite agilizar os processos, consiste aqui numa modernização dos processos que as empresas tinham e agilizá-los, permite claramente uma diminuição dos custos associados à manutenção de arquivos, à manutenção de papel, a eliminação do uso de papel e papel que nesta fase, sobretudo de pandemia, poderá estar ou está potencialmente contaminado, portanto, quanto menos for manuseado é também aqui uma salvaguarda. É compatível e perfeitamente integrável com qualquer plataforma. A assinatura, conforme a Alexandra explicou muito bem, pelo facto de adquirir e guardar os metadados da assinatura, tem aqui um valor legal, portanto não é uma mera imagem, um mero desenho, e é sobretudo uma ferramenta que é segura e é eficiente. Obrigado, Catarina. Acho que tanto a tua exposição como a da Alexandra foram bastante interessantes e em linha com aquilo que são as necessidades hoje em dia dos clientes, principalmente nesta altura crítica que vivemos em relação ao contacto com o que quer que seja, né? Portanto, achei bastante interessante a solução e acho que é bastante útil e aplicável em bastantes áreas. Resta-me agradecer a vossa presença e agradecer também pronto, aos clientes que estiveram a assistir a este webinar e referir que estamos disponíveis ou através do chat do YouTube, podem colocar questões que nós iremos responder de seguida, ou têm o nosso endereço geral@dequinify.com ou através de qualquer um dos nossos contactos, seja da Alexandra, meu, da Catarina ou de qualquer colaborador da Dequinify, caso estejam interessados em ter mais informação ou ter uma demo da solução que nós apresentamos aqui hoje. Muito obrigado a todos.